A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz que as mulheres devem ficar caladas na igreja. Vamos compreender hoje em qual sentido esta palavra falou. Quando o apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, disse isso para a igreja, ele estava dizendo em qual sentido e qual eram as razões que ele deu para que assim as mulheres procedessem. Quando nós vamos aqui para o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, nós vemos aqui a partir do verso 11 que diz assim: durante a instrução, a mulher conserve o silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine ou domine sobre o homem, que conserve, pois, o silêncio. Veja que aqui há uma ordem muito clara, uma instrução muito clara, direta e objetiva, que a mulher deve ouvir a instrução em silêncio. E aqui no verso 3 diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então veja como o texto bíblico é muito claro. Quem faz a confusão são os teólogos, os estudiosos que querem satisfazer uma doutrina de uma determinada denominação e aí eles fogem do texto. Ah, não, isso aqui era para um lugar, era para uma cultura, era para uma época. Veja que este princípio é para todas as épocas, é para todos os tempos, porque aqui no verso 13 nós já vemos a primeira razão. Por que a mulher não pode ensinar? Ou seja, aqui é o texto, é claro que a mulher não pode exercer o pastorado. A mulher não pode dominar sobre o homem, porque o homem foi constituído cabeça da mulher. Então, como que a mulher vai exercer a autoridade na igreja, estando na posição de pastorado? Aí alguns ainda dizem assim, não, mas se quem está falando é o Espírito Santo, não importa se é homem ou mulher, porque Paulo mesmo disse que quem está em Cristo já não tem homem nem mulher. Mas existe homem hoje? Existe mulher hoje? Então tem que entender o contexto da palavra. Eles tiram a palavra de contexto para enganar as pessoas e não deixar as pessoas entender a sã doutrina. Mas aqui você observa o quê? Verso 13, primeiro motivo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. É o princípio da criação. Esse é o primeiro motivo. Segundo, verso 14. Não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que seduzida caiu em transgressão. Simples assim. Eu queria isso? Eu como homem queria isso? Não. E sei que a maioria dos homens servos de Deus, temente a Deus, não queriam que isso tivesse acontecido. Mas você vê que aqui a palavra de Deus traz dois motivos imutáveis. Primeiro, qual o primeiro motivo? Que a mulher deve conservar o silêncio com toda submissão. Não é com rebeldia, não, é com submissão, com temor de Deus. Então, ela deve conservar o silêncio, ela não pode exercer autoridade sobre o homem, isso no contexto espiritual. E também no contexto terreno, entre marido e mulher, tem que haver sempre o respeito entre os dois, porque lá em Efésios 5, verso 24 em diante, diz que o homem deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então não existe machismo aqui. Então observe que primeiro foi criado Adão. A ordem da criação de Deus. Primeiro foi criado Adão, depois Eva. Quem vai mudar isso? Ninguém. Segundo, quem foi seduzido foi Eva e caiu em transgressão. Então aqui já vai para o campo de quando aconteceu o pecado. Eva foi insubmissa a Adão, foi seduzida pela serpente, ouviu a serpente, comeu do fruto e deu para Adão. Então, esse é o segundo motivo. E aqui no verso 15 diz: entretanto será salva pela sua maternidade, desde que com modéstia permaneça no amor e na santidade.
Será salva pela maternidade significa, porque quando Deus, lá em Gênesis 3, 15 a 17, ele fala que a mulher, o seu descendente, esmagará a cabeça da serpente. Então aqui, lá em Gênesis 3,15, está falando do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é nesse sentido. Porque muitos poderiam entender assim, então a mulher que é estéril está perdida porque ela não pode ter filho. Então não é nesse sentido. Aqui o apóstolo de Cristo, inspirado, cheio do Espírito Santo, ele traz esse ensinamento. Todavia, será salvo pela sua maternidade, porque através da mulher nasceu o Salvador. E logicamente, a gente sabe que todos que são casados desejam ter filhos também, e isso não é um problema, a não ser que a pessoa não tenha mesmo condições, mas não é pelo fato de uma mulher ter filho ou não ter que ela vai perder a salvação, não é isso que o texto está dizendo aqui. Então aqui nesse primeiro texto, nós já entendemos claramente o princípio, por que a mulher não deve exercer ministério pastoral de instruir a igreja como um todo, porque ela não pode arrogar autoridade, senão ela vai estar dando mau testemunho no mundo espiritual, como eu já disse nas mensagens aí falando sobre o uso do manto, o uso do véu. Convido você a ir no canal, escrever, ver os vídeos para ser edificado. Então, quando a gente vai aqui no texto de 1 Coríntios 14, nós vemos também aqui um outro ensinamento, 1 Coríntios 14, 34 a 38, que vai dizer assim: estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas. Veja, a palavra não se contradiz, o mesmo que foi dito lá em Timóteo, devem ficar submissas. Como diz também a lei. Qual lei? O texto de Gênesis, capítulo 3, verso 16. Ele está se referindo a Gênesis, onde Deus virou para a mulher e Deus disse para ela: o seu desejo será para o teu marido. Tu seguirás querendo influenciar ele, mas ele te dominará. Então Deus criou primeiro o homem, mesmo princípio que foi citado lá em Timóteo 2. Deus criou o homem primeiro, depois criou a mulher. A mulher foi seduzida, pecou e levou o homem à transgressão. E o pecado recaiu sobre a humanidade por causa de Adão, porque Adão era o cabeça, ele não poderia ter cedido ali ao desejo da mulher também. Então, observe que a lei de Deus, o princípio imutável da ordem da criação, o homem é o cabeça e ele deve dominar. Em qual sentido? Efésios capítulo 5, verso 24 em diante. Vós mulheres devem ser submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, quem falar que tem machismo aqui é porque não conhece Deus, não sabe nada da palavra de Deus. Então, continuando o texto, diz assim, verso 35. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. O que a palavra está dizendo aqui? Paulo está proibindo as mulheres de falar na igreja? Ou seja, a mulher não pode orar então, a mulher não pode louvar, não pode profetizar? Não é isso. Observe que aqui no texto de 1 Coríntios 11, aqui no verso de número 5 em diante, Paulo está falando, a mulher pode orar, ela pode profetizar, ela deve cobrir a cabeça com manto, que é símbolo de submissão, de honra, de autoridade, como já expliquei nas outras mensagens. Então, a mulher pode sim, pode orar, pode profetizar. Ela pode exercer ministério? Pode. Ela só não pode exercer ministério que exige autoridade, que é um ministério pastoral que tem que dirigir a igreja como um todo. Mas a mulher pode exercer ministério de louvor,
ela pode exercer ministério de cuidar de crianças e muitas outras coisas. Então, o que a palavra está dizendo aqui? É que a igreja fazia-se reuniões, assembleias, para se debater assuntos de doutrina. Então, nesse ponto, as mulheres tinham que manter o silêncio e deixar que os homens decidissem. Se a mulher tivesse dúvida, ela perguntava em casa ao seu marido. Então, é esse o ponto. Se a igreja vai reunir para tratar de pontos de doutrina, da sã doutrina, então a mulher deve permanecer em silêncio. E, se ela tiver dúvida, ela pergunta em casa ao marido. Agora, no contexto do culto, da reunião litúrgica, ela pode orar, ela pode louvar, ela pode profetizar. Ela precisa cobrir a cabeça com o manto como um sinal de submissão, de autoridade e também de honra para ela, de dignidade. E a palavra segue dizendo, verso 36, porventura a palavra de Deus tem o seu ponto de partida em vós, aqui se tratando dos coríntios, ou fostes vós os únicos que a recebeste? Aí aqui nós vemos o segundo motivo que Paulo traz nessa doutrina. Aqui no verso seguinte, se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nas coisas que vos escrevo um mandamento do Senhor. Todavia, se alguém não reconhecer, é que também Deus não é reconhecido. Ou seja, de Deus essa pessoa não é reconhecida como um fiel. Se a pessoa quer questionar essa doutrina aqui, veja que Paulo está falando, eu estou escrevendo um mandamento do Senhor. Não é uma coisa da minha cabeça, não é uma coisa do judaísmo, porque na verdade isso sempre teve no judaísmo, é fato. Mas ele está dizendo assim, isso não é os rabinos que falavam isso. Isso não é uma coisa da minha cabeça quando eu era fariseu, porque ele era fariseu, ele era rabino. Não, isso é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Agora, se alguém não concorda com isso, é porque essa pessoa é ignorada por Deus, ele não é um fiel. Se ele fosse um fiel, ele reconheceria que as palavras que eu estou escrevendo aqui são mandamentos do Senhor. Amém? Então veja como a palavra é simples. Aí vem um doutor em teologia, um mestre, estudou não sei quanto tempo, para contradizer a Bíblia, um engravatado. Não tem nada contra quem usa gravata, mas é só uma maneira de dizer. Aí o cara vem para poder justificar uma denominação que ele serve, uma seita, e aí ele tem que ir contra a palavra e contra a inspiração, o ensinamento da sã doutrina, porque eles não querem pregar a sã doutrina hoje, porque eles julgaram que as pessoas não podem entender que é machismo, que é isso, que é aquilo. Aí, para começar pelo meio evangélico, colocou mulher como pastora, e olha o que está virando, o que virou o meio cristão. Eles julgam muito a Igreja Católica, que tem muitos erros, é verdade, mas eles foram o primeiro a violar também os mandamentos da palavra de Deus, colocando mulher na frente para dominar homem. É Satanás que quis isso desde o princípio, lá na transgressão. Isso nunca foi mandamento de Deus. As mulheres são de total importância na reunião litúrgica. Todos têm o seu lugar, o homem e a mulher. Deus definiu. Não sou eu que estou definindo isso aqui. É Deus quem definiu. E só cabe a nós obedecer com submissão, tanto homens quanto mulheres, e temor do Senhor. Então, aqui no texto de 1 Coríntios 14, nós vemos dois motivos também. O primeiro motivo é que devem ficar submissa, como diz a lei, Gênesis 3:16. E o segundo motivo é que se alguém julga ser inspirado pelo Espírito, reconheça que é mandamento do Senhor Jesus. Agora, se não reconhece, é porque também não é servo de Deus. É a Bíblia que está dizendo, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não sou ninguém. Então, irmãos, é isso. O meu nome é Abimael, eu sou servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Sirvo a Deus conforme o chamado que Ele me deu aqui no Ministério de Reconciliação. Convido você para se inscrever no canal, compartilhar essas mensagens. Seja membro da Igreja de Deus. Saia desse sistema que por conta própria eles estão caminhando na contramão com a palavra de Deus. Amém?
Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.